bater palma para Jesus? Amém. A palavra que Deus me deu está em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 e versículo 30, amém? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Vou repetir de novo. Porém o povo lhe não respondeu nada. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Vou repetir. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? A palavra que Deus me deu hoje está restaurando o altar. Glória a Deus, aleluia. Elias, ele aparece de repente no capítulo 17. A palavra fala que está havendo guerras, que Acabe conseguiu ser pior do que todos os reis. Mas Elias aparece no capítulo 17 do nada. Só que não estava faltando profeta. A palavra fala que Obadias tinha escondido 100. Em 50 e 50 tinha escondido 100. E no momento, quando Elias se achava sozinho, Deus fala que tinha 7.000 escondidos pelo próprio Deus. A palavra que Deus me deu hoje é que muitas vezes você se sente sozinho. Mas Deus está falando que tem muito crente escondido pela mão de Deus. Tem muito crente que está achando que não tem unção. Tem muito crente que está olhando para o outro e falou: eu queria tanto ser como ele, porque está escondido. Mas Deus hoje, a palavra que Deus me deu, é que Ele vai tirar os crentes escondidos e trazer para a luz, trazer para a visão. Porque estamos vivendo num tempo, numa geração, que Deus vai levantar profetas. Mas a palavra ela vem falando, e Elias, no capítulo 17, parece do nada, e ele aparece já falando assim: perante o Deus a qual diante eu estou. Porque você não pode aparecer do nada e falar: eu sou crente. Você não pode aparecer do nada. O que ele está falando aqui é que ele tem uma história. Só que as pessoas que estão chegando aqui não conhecem a história de Elias. Então ele já chega falando: eu tenho uma história. E sabe qual é a minha história? É uma história de oração, é uma história de jejum, é uma história de consagração, é uma história onde eu vim abrindo mão todas as vezes que os reis que estão se corrompendo me fizeram oferta. Porque a palavra fala que Acabe, ele é rei de Israel. Acabe, ele é crente. Mas Acabe, ele se casa com Jezabel, que adora outros deuses. E as primeiras atitudes de Acabe como crente é reerguer bosques, templos para as deusas da nova mulher. Ele começa a adorar outros deuses. Sabe o que Elias está dizendo quando ele aparece no capítulo 17? Diante do Deus a qual perante estou, eu não me corrompi. A palavra
começa a dizer: não vai chover, segundo a minha palavra. Sabe o que Elias está dizendo aqui? Eu adquiri uma intimidade tão grande com Deus, enquanto ninguém estava olhando, que segundo a minha palavra, Deus vai bater o martelo em tudo aquilo que eu falar. Sabe o que Elias está falando? Se eu amaldiçoar, vai ficar amaldiçoado. Se eu abençoar, vai ficar abençoado. Porque eu tenho uma promessa lá em Isaías 54:17, onde Deus me dá o poder de abençoar e amaldiçoar, porque eu tenho intimidade com Deus. E não chove. Elias falou: não vai chover. Para de chover. Mas só que a fome vem, e agora Elias está com fome. Aí Elias ouve a voz de Deus falando, e agora Elias é escondido pelo próprio Deus. Mas ele não passa fome. A fome veio, mas Deus manda o corvo. Todo mundo já ouviu falar isso, que corvo ele come carne. Deus faz o corvo ficar carne na boca, sentindo o cheiro ali no biquinho dele, mas ele não come, porque aquela carne é para um homem de Deus. Você às vezes fica se preocupando com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, quando devia se preocupar em adquirir intimidade com Deus. A palavra fala em 1 Reis capítulo 18, 2, que o povo não respondeu nada. Como Elias tem intimidade com Deus, Elias está olhando para o povo, e sem que o povo diga nada, ele está vendo que o povo está se corrompendo. Como Acabe é rei, o povo já está adorando a outros deuses. Sabe o que Deus está falando aqui? Mesmo que o teu líder comece a se corromper, não se corrompa. Olhe para Deus. Mesmo que seu patrão comece a se corromper, não se corrompa. Olhe para Deus. Mesmo que alguém da sua família comece a se corromper, seu pai, sua mãe, não se corrompa. Olhe para Deus, porque a palavra que Deus me deu hoje é restaurando o altar. No capítulo 18, vem a tão pregada palavra que nos deixa assim impactado, que Elias chega e fala: ou segue Baal ou segue Deus, decide. Mas ali tem 400 profetas de Baal e mais 450 de Azera. Dá 850, levando, como eu gosto de falar, para a nossa realidade, para a nossa cultura, né? 850 feiticeiros fazendo macumba no monte. E um crente só. O que tu fazia, Paulinha? Metia o pé, né? Tu chega no monte, tá lá o pessoal dos 150 preparado para fazer macumba. Aí chega só tu. Sabe o que Deus está falando hoje? Eu te chamei para te dar autoridade. Pode botar 1000, pode botar 2000, pode botar 3000, mas Deus ainda é Deus. Se você estiver cheio de Deus, pode ter demônio grande, pode ter demônio pequeno. Sabe que Deus estava me trazendo a lembrança aqui, enquanto os jovens estavam aqui tocando, o ministério de louvor louvando, que eu só tenho 1,49 m. Eu fui na médica, a médica falou que eu tinha 48. Não falo médico, ele diminuiu o teu tamanho. Mas aí eu estava lá na Elohim, na igreja lá na Vila Aliança, a Paulinha conhece, né? Estava lá. E eu tinha acabado de casar
Eu sou melhor do que vocês? E justamente porque eu não sou melhor do que vocês, a palavra fala que Elias tinha as mesmas paixões. Sabe o que Deus está falando? Elias tinha medo, Elias tinha desejos, Elias tinha pecado que ele tinha que lutar todos os dias contra a sua própria carne. Nós somos iguaizinhos a Elias, mas Deus não está procurando gente perfeita. Deus está procurando pessoas que queiram restaurar o altar. Tem dois tipos de altar, na palavra que Deus me deu hoje, que precisa ser restaurado. O primeiro, dentro da sua casa, aonde que é o teu altar? Qual é o teu cantinho de oração? Eu não sei na sua casa, mas segundo a minha filha Stephanie, minha casa parece a central. É um povo entrando, um povo saindo. Então eu botei uma fechadura no meu quarto, Bruno, que aí quando eles tentam entrar, está fechado. Aí eles sabem. Minha mãe está orando, minha esposa está orando. Você precisa ter um altar, ou seja, um lugar onde você entre, você não precisa falar para ninguém, mas a tua família sabe que você está orando. Porque quando os milagres acontecerem, eles têm que saber: foi minha mãe que orou, meu pai estava orando, eu tenho referência de oração. O segundo altar que precisa ser restaurado é esse aqui. Não é o coração não, é a gente inteiro mesmo. É o coração, a mente, o cabelo, o pé, a unha. Nós somos o altar de Deus. A palavra fala que quando Jesus, antes dele partir, ele fala: ficai em Jerusalém. Ele subindo e falando, até que do alto seja revestido do poder. Sabe o que Deus estava falando? Eu vou enviar unção para os meus altares. E lá estava o povo em Atos 2, orando, louvando, adorando, e a glória de Deus desceu sobre os altares. Quais eram os altares? O povo que permaneceu. Porque nem todos que ouviram Jesus falar que era para permanecer, permaneceram. Muitos foram embora, nem todos estavam lá. Mas os que obedeceram ficaram cheios da presença de Deus. A palavra fala que Elias agora ele chega e ele fala: vamos fazer então uma aposta, né? Vamos ver quem realmente é Deus. Como vocês são muitos, começa vocês. E aí eles começam ali, eles preparam. E a palavra fala, gente, que eles também fizeram um altar. Depois você lê com calma e você vai ver que eles também tinham um altar lá. O diabo, se você chegar em qualquer terreiro, hoje é dia de Moloque. Hoje é dia onde as crianças, no Antigo Testamento, o diabo falava que era o teu filho e as crianças eram jogadas no fogo. Crianças eram sacrificadas para uma religião que se acreditava que era Deus. É isso que Elias está falando. Vocês acham que Baal, Satanás é Deus? Jesus morreu para nos salvar. E vem Baal dizendo que quer as nossas crianças? Lá na nossa igreja, dentro da Vila Aliança, Paulinho sabe, né? Nessa época de Cosme e Damião, é a época que mais aparece criança com doença espiritual. A mãe já chega falando: levei no médico, o médico passou um monte de remédio, mas não melhora. A gente ora e a oração é a mesma: vomita tudo que você comeu, vomita o doce que você comeu. A criança começa a tossir, fica vomitando aquela água que não é verdade, está vomitando, é um vômito espiritual, e ela é curada. Doces sendo consagrados. E eu posso falar, macumbeiro nenhum pode me botar na cadeira não, sabe por quê? Porque eu andei muito por dentro de terreiro. Vi
demônio manifestado em cima de doce. Nunca fiz cabeça não, mas meus amigos eram tudo do candomblé, banda, homossexual, então eu vivia sempre por lá por dentro. Então eu vi os demônios andando, conversei com muito herê, conversei com muito demônio, muito. Demônios passando por criança, porque, vou contar um segredo para vocês. Tenho certeza que ninguém sabe. Anjo não tem sexo. Então não existe pombagira. O demônio finge que é uma mulher. Olha que bicho mentiroso. Ele finge que é uma criança. Não existe anjo criança. Aí ele finge que é para enganar. Aí Elias fala, começa vocês. E eles falam lá todo o altar, todo o ritual, e a palavra fala que eles ficam o dia inteiro se consagrando a Satanás. Mas por que será que nada aconteceu? Será que o diabo ficou fraco? Havia um homem de Deus naquele lugar. Vocês provavelmente já ouviram o testemunho e ainda vão ouvir muito, porque não é um nem dois, é muitas pessoas. Homens e mulheres de Deus não são convidados para estar em terreiro. Você já reparou que você não é convidado para o culto deles? Porque se a gente entrar lá, o demônio não desce. Deus está nos chamando para restaurar o altar. Nós fomos chamados para trazer confusão no meio das trevas. Aonde já se viu o Pai de Santo pediu para a gente sair? Se um Pai de Santo entrar aqui, ele é bem-vindo. Vamos botar o nome, não vamos? Do visitante? Vamos cantar? Está sem pastor? Está sem igreja? Não vamos? Vamos dizer seja bem-vindo? Por que nós lá somos chamados? Olha, o Pai de Santo está pedindo para você se retirar, porque você está atrapalhando o culto aqui. Deus está nos chamando para restaurar o altar, para sermos convidados a sair do ambiente. Mas antes de sair, você fala assim, não posso ficar não, queria tanto ficar. Posso não, tem que sair. Mas posso pelo menos falar uma palavra antes de sair? 10 minutinhos, não vou demorar não. Já vou sair, pessoal. Eu vou sair. Vou levar comigo o Deus que amarrou todos os demônios aqui, e a qual vocês só vão poder cultuar quando Deus sair do ambiente. Só que quando nós restauramos nosso altar, quando nós nos consagramos, quando nós buscamos ser cheios da presença de Deus, que a gente pisa dentro da nossa casa, quem está em depressão vai sair da depressão. Quem está doente vai ser curado. Esse dia, eu confesso que hoje eu estou um pouquinho meio triste. Vocês devem ter visto que eu botei lá no grupo da igreja, porque aquilo me doeu. Me doeu de verdade, gente. Porque em plena época de Cosme e Damião, Deus está falando. Já parou para pensar que talvez a gente não esteja ouvindo a voz de Deus porque estão fazendo muito barulho? Não estou falando de adoração não, barulho. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sei vocês, mas o meu esposo, às vezes eu tenho que andar atrás dele para falar, isso é um problema. Às vezes aí ele para, eu começo a rosnar. Porque para haver uma comunicação, a gente tem que parar, né? Olhar, porque se um ficar andando, o que foi que tu falou mesmo? E eu tive um problema num grupo de crentes, onde só uma pessoa não era crente. E eu orando, Deus me dando um negócio, eu fui e briguei. Eu falei, não, vamos pedir perdão, qual o problema de pedir perdão? Vamos pedir perdão, está errado, pede perdão.
das mesmas pessoas que têm que liberar o perdão, pedir perdão. Só que a arrogância, a soberba estava tão ali. E um dos crentes, para piorar o negócio, pegou a única pessoa que não era crente e saiu do ambiente. Além de não pedir perdão, de não liberar perdão, ainda tirou a única que não era crente. Só que quando eu fui orar, Deus começou a falar comigo. E aí eu já tinha mandado áudio. Ninguém queria me ouvir. Aí eu resolvi gravar um vídeo do nada, botei, joguei lá no YouTube. Mas nem passou pela minha cabeça. Eu sabia que ia acontecer algo ruim, gente, mas eu não sabia o que era. Porque se eu soubesse o que era, se Deus tivesse me revelado, eu tinha falado mais, tinha insistido mais. Aí estou em casa, o João botou na televisão, isso 4 dias, já quase 5 dias que eu gravei esse vídeo. Quase 5 dias. 5 dias. Aí, antes de ontem, estava o João vendo televisão e apareceu. Pai mata 2 crianças marteladas, né? 5 anos, né? 4 anos. Só que quando eu olhei, o Deus falou comigo, eu falei, João, isso é demônio. Demônio entrou dentro dele para matar as crianças. Fui embora, eu já estou acostumado com isso. Sei como o diabo trabalha. Eu sei exatamente como o diabo trabalha. O tal do surto que a gente estuda na enfermagem, ele existe. Só que lá na enfermagem chama de surto. Só que nós sabemos que o diabo entra numa pessoa, mata a outra e depois a outra fica assim, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Sabe por que entrou? Porque aqui dentro não tinha Deus. A palavra aqui está falando que Elias fala que o altar de Deus estava quebrado. Antes do fogo descer, da glória de Deus descer, do diabo ser envergonhado, Elias, ele restaurou o altar do Senhor. Porque não dá para servir a 2 senhores, é o que Elias está falando. Se você vai servir a Deus, seguiu. Se vai servir a Baal, segue. E aí, cheguei no meu curso, estou vendo a menina lá chorando pra caramba, e perguntei para outra, o que houve? Aí ela veio e falou, é parente. Cara, quando falou é parente, eu falei, agora o único crente. Olha o que Deus tinha me falado. Eu briguei com todo mundo. Eu até peguei uma palavra do profeta Ezequiel, onde ele fala com Deus, Senhor, eu estou falando que eu sou contador de parábolas. Olha o que o profeta Ezequiel fala. Estão me chamando de contador de parábolas. Profeta Ezequiel profetizando a palavra de Deus, os outros, para de contar história. Eu peguei esse vídeo, antes disso tudo acontecer, eu orando, agoniada, fui lá, falei de novo, Paulinho. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que algo ruim ia acontecer, e muito ruim, mas o que eu não sabia. Eu peguei o vídeo e mandei para todos os envolvidos nessa história, todos. Os crentes que não estavam como crentes, e a pessoa que precisava aceitar Jesus como Salvador para salvar a sua casa. Só que muitas vezes as pessoas não aceitam Jesus como Salvador por causa do pagode, do fim de semana, por causa de uma bebida alcoólica. Quanto vale a tua família? Sabe que vale mais do que uma escola? Escola ainda é a cerveja mais cara? Porque eu só bebi de escola. Mas sabe que bebida não é barato, não. Quanto vale a tua família? Vale mais do que uma garrafa de vinho? Vale mais do que uma escola? Do que uma noitada de pagode? Nós que estamos aqui, nós estamos restaurando o nosso altar. A palavra fala que Elias agora ele manda, quando ele restaura o altar, ele bota as 12 pedras, tudo direitinho, e ele manda pegar a água e joga. Aí a água molha tudo. Aí ele olha, não, para mais, joga, molha. Essa palavra da água,
ela simboliza o Espírito Santo, mas hoje Deus me deu uma revelação diferente. Às vezes você está orando, você está jejuando, mas você está sentindo uma frieza espiritual tão grande. Parece que jogaram água. Aonde que o fogo vai descer se está molhado? Aonde que eu vou botar a mão e repreender um demônio? Vou botar a mão e alguém no inferno vai ser curado se eu estou sentindo essa frieza espiritual? Altar molhado. O fogo não vai pegar. Vou contar um segredo para vocês. Eu tenho pavor quando me chamam aqui na frente para orar. Porque eu não estou sentindo nada. Que isso, irmão Márcio? Vocês estão pensando que Deus vem toda hora e fala: olha, minha filha, vamos ali beber uma água do bebedouro. Vamos ali, minha filha. Não. A maior parte do tempo eu ouço o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus dói, né? Só que o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. O silêncio de Deus é, às vezes, que a gente está fazendo muito barulho. Ontem a Diana, eu levei até um susto com a Diana. Diana foi jogar futebol, daqui a pouco lá em casa uma barulhada, eu escutei o cara falando um negócio, no meio da rua, meio que estava pedindo bolsa, aí lá vai eu descalça, abri o portão, né, porque se fosse um assaltante eu ia dar uma assaltada nele. Minha filha está na rua, é a voz da Diana. Muito barulho dentro de casa, eu não estava escutando direito o que o cara estava falando na rua. Para ouvir Deus, às vezes é preciso você ficar em silêncio. Muitas vezes, não sei se vocês, mas muitas vezes a gente se ajoelha, ora. Às vezes ora meia hora, 5 minutos, né? Às vezes ora 1 hora, às vezes faz um dia de consagração, né? Aí depois levanta e vai embora. Igual meu esposo. Ele veio e fala. Eu falei: opa, volta aqui, senta aqui, que agora eu quero falar. Estamos fazendo isso com Deus. A gente fala, depois levanta e vai embora. Não esperamos para ouvir Deus falar. A palavra fala que depois de molhar o altar, Elias ele vai num canto e ele faz uma oração. E enquanto ele está orando, o fogo desce. E toda aquela água vem com uma língua de fogo, seca aquela água toda, ou seja, toda a frieza espiritual vai sair em nome de Jesus. E o fogo vai consumir o teu altar. Mas é ser consumido por Deus, é como ser uma sarça ardente. Você sente a presença de Deus, mas ela não te queima. Mas Deus está nos chamando para restaurar o altar. Não adianta eu vir para a igreja todos os cultos, chegar na hora, adorar, orar, tocar instrumentos, mas não restaurar o meu altar. Muitas vezes o Espírito Santo está falando para largar alguma coisa, não largamos. A palavra fala que Deus fala para Josué que ele vai ser com Josué em todas as batalhas. Josué vai vencer todas as batalhas. E de repente Josué ele perde uma guerra. Só que Deus não fala nada. Depois você lê lá. Deus não fala nada. Sabe quando é que Deus vem falar com Josué? Quando Josué ele se ajoelha e pergunta para Deus e ora. Quando Josué ora, aí Deus mostra que tem anátema no meio do povo. O que significa anátema? Coisas que precisam ser retiradas das nossas vidas para continuarmos vivendo as promessas de Deus. Deus ele não é mentiroso. Deus fala que você vai vencer uma batalha e de repente você perde. Opa, Deus me mostra onde está o meu anátema. Me mostra onde eu preciso restaurar o altar. Você não precisa chamar pastor, com todo respeito a pastor,
que eu amo meu pastor, mas, pastora, nós sabemos que o véu já foi rasgado. A nossa família é a nossa responsabilidade. Nós temos que botar a mão. Eu vejo crianças, gente, botando a mão em outras pessoas sendo curadas. Quando eu era líder de criança, lá na Olimpo Esteves, Paulinha, lembra aquelas crianças todas? Eu comecei a falar para as crianças que elas poderiam orar, e elas começaram a pregar, elas começaram a orar, e elas começaram a entender. Deus hoje está nos chamando para ser como crianças. Começar a aprender tudo de novo, mas da maneira certa. Só para terminar, quando eu prego todos os dias, eu prego na padaria, meus amigos estão lá, e eu prego todos os dias, porque aonde eu vou, alguém fala assim, às vezes eu estou no meio da rua, alguém fala, faz uma oração, no meio da rua. Que eu falei para Deus, Deus, eu acho que eu vou me aposentar de altar. Estou gostando mais de pregar assim. Aí eu acordo de manhã, 6h pouca da manhã, que o Israel me chamou para pregar. Eu estava 3 horas da manhã falando, Senhor, acho que eu vou me aposentar até o final do ano, mas depois, só assim, do jeito que eu estou fazendo aí nos lares e tal, 6h pouca da manhã, o Israel me chamando para pregar. Eu amei. Quem quer ser pregador aqui da palavra de Deus? Ninguém? Gente, vocês estão com vergonha. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Restaurar o altar. Me perguntaram se um cristão, uma cristã, mulher, me perguntou se crente pode ver o signo todo dia no jornal. Eu falei, claro que não, valor. Ela, eu não consigo sair sem ver o meu signo. Tá rindo? Vocês estão pensando que isso é pouco? É muita gente. Me perguntaram, posso comer doce São Paulo da Mel? Eu falei, pode. Onde está escrito que não pode? Ela, posso mesmo? Pode. A palavra fala que Daniel estava lá, o rei fazendo lá, né, nos manjares, ele olhou e falou, não quero isso para mim não. Cara, carne em cima da madeira, churrasco. O cara estava abrindo mão do churrasco do rei. O cara estava abrindo mão de vinho fermentado. Sabe o que Deus está falando? Você sabe que tem coisas que você precisa abrir mão para restaurar o teu altar. Mas se você não quiser, Jesus, ele não obriga a gente. Uma vez, eu era babá num lugar, eu estava tomando conta de uma criança, eu nunca vou esquecer isso, porque eu realmente, do nada, ele começou lá a fazer o ritual dele lá de macumba, né? E eu esperando a mãe da criança chegar para ir embora. E eu comecei a rir daquele ritual que estava sendo feito, do nada, como quem está no dedo. A minha cabeça começou a explodir, mas doía tanto que eu não conseguia nem olhar. E eu virei para o pai da criança, que era o pai de santo, e eu falei com ele, Marcelo, minha cabeça está explodindo. E ele olhou para mim, já estava manifestado, virou, falou, manda chamar lá meu cavalo. Deus me chama de príncipe e princesa, né? Deus me chama de cavalo. Aí veio uma mulher. E aí ela me orou. O ritual é muito parecido com o diabo, ele imita muitas coisas de Deus. Então ela veio e me orou. Quando ela me orou, a minha dor de cabeça automaticamente saiu. E ela começou a gritar, como quem estivesse apanhando. E ela gritava. E ele virou para mim e falou, tá vendo isso aí? Ela está levando uma surra. Mas essa surra era para você. Quando foi que Jesus te deu uma surra?
A palavra fala que o filho pródigo, ele vai lá, pronta. E quando ele está voltando, o pai que já está esperando, que vê ao longe, já manda preparar a roupa, preparar anel. Quando ele merecer, era uma surra. Não é não? Gastou o dinheiro todo da herança. Volta todo sujo. Com a maior cara de pau. O que tu faz? Teu filho dá uma surra, né? Não. Bota roupa nova, bota anel, bota sandália, troca roupa limpa, manda fazer uma festa pro filho. Mas o diabo, surra. Deus está falando conosco para abrir mão de algumas coisas por amor a Deus. Porque Ele está levantando profetas. Os dias são maus. Só para encerrar, quando meu filho aceitou Jesus, ele ficou meio para lá e meio para cá, né? Porque ele tinha muitas amizades. E Deus me deu uma visão. Eu já falei sobre isso, mas é que Deus me deu uma visão há pouco tempo agora sobre isso. Um muro, do lado de cá, Satanás, um anjo enorme, todo preto, e o exército dele. Eu conseguia ver o último soldado de Satanás pela quantidade. Era muito, mas eu conseguia ver. E ele estava muito escuro, então eu só via aquela sombra no escuro. Do lado de cá do muro estava um anjo enorme, que era Deus. E os anjos de Deus, exército, eu não conseguia ver o último. É como se não terminasse nunca. E também não conseguia ver muito devido à claridade. Ou seja, o exército de Satanás estava muito escuro e o exército de Deus muito claro. E Deus, nesse dia, para o meu filho, pastor Carlos, ele mandou entregar para o meu filho, Júnior, bispo Júnior. Ele falou, eu entreguei para ele e falei, meu filho, Deus manda te dizer que o muro é de Satanás. Eu vi o muro todo nas trevas. Deus manda te dizer que o muro é de Satanás. No reino de Deus não tem muro. Mas há uns 8 meses, mais ou menos, eu orando, eu levei um susto para os presbíteros de Israel. Porque Deus falou que esse muro, na verdade, ele nunca existiu. Ele foi criação do homem. E Deus falava comigo que está tão perto da vida dele, que até o muro imaginário, Deus me mostrou em visão o muro imaginário caindo. E Deus falava, agora não tem mais muro. As leis que estão sendo criadas, o negócio vai ficar tão